Bom dia, pessoal. Estamos hoje aqui com Filosofia, segundo ano. Nós vamos para o capítulo 17, capítulo bastante interessante que fala sobre, perdão, capítulo 18, desculpa, 17 mesmo, liberalismo econômico, que vai falar sobre Adam Smith e a mão invisível da economia. Gente, eu acho que nunca se ouviu falar tanto nisso hoje, nisso como se fala hoje, que é sobre a mão invisível do mercado, né? O que seria isso? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o capitalismo, né? O capitalismo, né? Ele não foi criado por alguém, né? E esse autor principal aqui que a gente vai falar, que é o Adam Smith, ele é uma das pessoas que fala sobre uma ramificação que é o liberalismo econômico, tá? O capitalismo já existe já há muito tempo, tá? Mas Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, esses caras foram os caras que pegaram as estruturas rudimentares que já existiam desde a Grécia, tá? E começaram a colocar no papel e estudar as estruturas e ver como as coisas aconteciam. Nesse capítulo aqui a gente vai ver o Adam Smith, né? Por que ele passou a ser o pai do liberalismo econômico? Simplesmente porque ele foi a pessoa que analisou e falou sobre a liberalidade do mercado. O que é liberalidade? Liberdade mesmo, tá? Do mercado. Por isso que fala que é a mão invisível, não tem uma mão, não tem ali um Estado, uma, uma instituição, né? Ele fala sobre a autorregulação do mercado, né? Ele está falando sobre isso, a mão invisível do mercado. Por exemplo, não precisa não é necessário o governo ser tão influente, ter tantas leis, tantos impostos. Em suma, superficialmente, o pensamento de Adam Smith ele vai gerar reflexões que vão chegar nesse pensamento que eu falei com vocês aqui, tá? Isso tudo, né? Os dados de Adam Smith, ele nasceu em 1723, tá? Perdão, os dados dele vão ficar entre 1723 e 1790 e são análises sociais e filosóficas, né? A filosofia também influencia na economia, tá? A filosofia está influenciando em quase tudo, tá? A economia exige uma análise filosófica, tá? Assim como a filosofia também exige uma leitura econômica, porque os filósofos também precisam entender o que é economia para fazer suas teses também. Então, tem que existir um diálogo bem legal nisso aí, tá? O discurso econômico de Adam Smith, ele é basicamente criado, né, por conta perdão, ele procurava, né, pensar em fenômenos sociais, né, igual Newton fazia com a física, tá? E a principal obra dele era a Riqueza das Nações e Teoria dos Sentimentos Morais, tá? Exatamente o que eu falei, filosófico é a questão, tá? Esse pensador, ele queria descobrir aquilo que conectava e ordenava a vida em sociedade das pessoas. Olha só o pensamento dele, né? Na obra dele, ele propõe que os seres humanos possuem naturalmente a vontade e os sentimentos, né, de melhoria, de avanço, tá? E contudo, esse era o sentimento a ser explorado dentro desse capitalismo, dentro desse liberalismo, tá? Ele falava muito sobre o amor próprio, né? Que a compreensão do amor próprio, né, geraria um melhor entendimento do que ele estava falando. Então, o Smith reconheceu que no amor próprio também pode ser lido como busca de interesses pessoais, né? Eu amo a mim mesmo, logo busco os interesses meus, que são pessoais, que é um sentimento natural. Hoje a gente vê isso com facilidade, mas antes, pensa em uma sociedade aí pós-medievalismo, que o homem não era centro de nada, mas sim a igreja, falar em amor próprio, né? Não tinha como, era difícil.
Então ele teve que pensar muito e refletir muito para chegar nesse pensamento, tá? Mas o Luke e o Rumi também falam sobre isso quando eles falam sobre contratualismo e tudo mais, tá? Então, de acordo com as perspectivas dele, né, tal análise, tal natureza levaria a um caos, né? Hobbes falou isso lá na frente. E por isso o Smith foi genial e propôs, né, que o homem deveria controlar tal sentimento visando uma convivência social, né? Mais uma vez o contratualismo aí ajudando a gente. Coletividade, né? O ser humano ele é um ser social. E nisso ele fala sobre as divisões de trabalho, né? Ele fala sobre as trocas, né? E em seu novo modelo econômico, o crescimento da riqueza só é possível na divisão do trabalho. Não tem como sem ser trabalhando. Nem todo mundo tinha coisas para trocar, né? Então, a troca era por um equivalente universal que era a moeda, tá? Ele também defendia que um trabalhador industrial, né, da grande cidade possuía condições de vida melhor do que alguém do campo, né? Alguém do campo. Então, ele chegou a ilustrar a situação comentando que, embora um trabalhador possua condição de pouca opulência, né, de pouca condição, em comparação ao magíaco, ele apresenta maior qualidade de vida em relação ao camponês inglês, e esse, por sua vez, tem melhores condições que um líder de tribo selvagem, né? Então ele fala que quem trabalha tem melhor condição do que quem está na selva, quem está lá no, no exposto a doenças, exposto ao tempo e tudo mais, tá? Ele dá os cálculos de salário, isso vocês vão ter que ler aqui também junto comigo para poder entender. E são 4 fatores: convenção de regras do trabalho, né? O poder de barganha, de negociação, o trabalhador e o dono, né? A velocidade que o capitalista consegue acumular, né? E, por fim, o quantitativo populacional. Exemplo: um empregador do interior do Brasil, ele demora muito a poder acumular capital, tá? Então, ele já não conseguir dar um salário maior para o funcionário. Também a quantidade de população que existe naquele lugar é menor, logo ele vende menos. Tudo isso interfere no salário, tá? Nas grandes metrópoles, como aqui nós temos, aqui no meu bairro existem diversas lojas de diversos tipos de produtos diferentes, mas a gente tem padaria, 5. Se for num bairro menor, tem uma, né? Mercado, aqui tem um. Se você for na Barra, você vai ter 10, 15. Então, assim, o salário do mercado, o salário pro profissional que trabalha na Barra é maior do que o daqui, porque lá tem mais. Ah, Paulo, mas tem mais concorrência. Mas também sai mais, tem mais venda, tem mais pessoas. Então, a quantidade de população é maior. Então, o salário pode ser maior. Gente, isso é Adam Smith falando sobre teoria, tá? Prática, nós vemos que às vezes modifica tanto no capitalismo quanto lá em Marx na questão do socialismo, né? Então, ambas correntes têm suas falhas, tá? Então, o Smith, ele, como eu falei no início lá, ele está falando sobre um liberalismo econômico onde o Estado vai se regular sozinho, onde o mercado vai se regular sozinho através dessas regras que o Estado não precisa interferir tão grandemente. No neoliberalismo, que a gente vai ver mais lá para frente, que é o Estado mínimo, a gente teria aí a influência do Estado somente para emissão de moeda e exército, né, para garantir a segurança, mais nada, tá, gente? Então, a aula de hoje é essa, esse início do pensamento de Smith. Vocês precisam ler também um pouquinho do livro. Eu estou tirando a aula todo dia do livro, tanto que em alguns momentos aqui eu paro para ler, para ver se eu não estou passando do que o livro está querendo passar, porque às vezes o professor ele acaba
dando algo a mais ou até menos. Então, o trabalho, a partir de agora do terceiro trimestre, toda aula vai ter um trabalho para vocês entregarem, que vai compor a nota lá que a gente chama de avaliação, que tem 3 pilares: participação, trabalhos e presença, tá? Então, vou deixar vocês aqui no capítulo 17, página 158, exercício de aprofundamento. Eu vou printar a tela e vou montar no Classroom para vocês, tá bom?